E aí galera, beleza? Estamos aqui hoje continuando os nossos estudos online sobre aqueles pensadores de antigamente que ninguém lembra mais, mas que é muito importante para você. É só para passar na prova? É só para passar no Enem? Não, é para não passar vergonha. Hoje a gente vai ver uma galera aqui que é basicamente a figura que resume essa imagem. Estudar para não passar vergonha. Hoje eu vou começar com vocês a debaterem aqui os sofistas e Sócrates. É muito importante estudar esses dois teóricos ao mesmo tempo. Então, para falar sobre os sofistas, eu separei a figura de Protágoras. Antes um pouquinho de como é que é esse mundo. Falando do século IV a.C., e vai surgir uma classe de pensadores que vai começar a vender a informação. Vender a informação em um bom sentido, tal qual nós estamos fazendo aqui agora. Vendendo uma informação, trocando capital cultural por capital financeiro, capital intelectual por dinheiro. No final das contas, lembrando de Pierre Bourdieu. Qual é a ideia que esses caras vão trazer? Que mundo eles estão vivendo? Eles estão vivendo dentro de uma realidade que já começou a mudar o que é o padrão do homem grego. O homem grego entre aspas. Em que sentido? Eu tenho um homem que valoriza o belo e valoriza o bom em uma função quase que nobre e aristocrática, sendo transformada por uma questão de natureza econômica, por uma questão de natureza histórica, a própria posição da Grécia, as funções que ela vai ocupar no desenvolvimento no Mediterrâneo, ou seja, a mudança para um homem comerciante. Essa mudança que parece simples, ela vai implicar transformações significativas no mundo grego. De um homem que valoriza o belo, a nobreza, a justiça, a dignidade, para um homem que está preocupado com vender, com um comerciante. Essa transição no século IV, ela vai financiar uma nova forma de existir, uma nova forma de se educar naquela Grécia Antiga. Que forma é essa daí? É uma forma que valoriza o convencimento, que valoriza o diálogo. Não valoriza necessariamente aquilo que você é desde quando nasceu e as categorias que você constrói dentro de um ambiente restrito. Aqui a gente está valorizando o que a pessoa pode se tornar. Lá no século XV ao século XVIII, com a emergência dos burgos e de uma sociedade burguesa, você vai ver o ressurgimento, o reflorescimento desse espírito. Bora ver como é que foram edificadas essas escolas. De um lado, os sofistas vão relativizar a verdade. Do outro lado, Sócrates vai marmorizar, vai deixar uma coisa imutável, uma verdade absoluta. É a luta entre a flexão da verdade, uma verdade conveniente, e uma verdade imutável, que irá se fundamentar o pensamento desses dois autores. Bora ver? É claro. O momento histórico que essa galera está vivendo, ele é atravessado por uma mudança radical na economia, na urbanidade, no comércio, na estruturação política desse mundo grego. Esse mundo que está ali na Península Balcânica, mas já se expande por todo o Mediterrâneo. Que mudança é essa? É uma mudança que pode ser resumida da seguinte forma. É uma mudança da aristocracia para o comerciante. É uma mudança de um sujeito bom e belo, a imagem típica daquelas esculturas de mármore, para um sujeito que convence, para um sujeito da fala, para um sujeito que saiba argumentar. Por que isso daqui é importante? Porque você tem que entender que naquele momento, a participação na vida política, que era uma condição aristocrática, vem a se tornar uma condição popular. Você começa a falar, não é à toa aqui, em democracia. E a democracia exige vocalização. A democracia exige retórica. A democracia exige a fala, o consenso no convencimento. A democracia é um exercício coletivo na praça, como foi na Grécia e nunca será novamente em lugar nenhum do mundo. Mas nem todos estão habilitados para ir para a rua. Nem todos estão habilitados para falar em público. E aí você faz o quê? Aí você contrata, entre aspas, um mercenário da fala. Esse mercenário aí não quer dizer de forma alguma um termo pejorativo. Você contrata um orador
para lhe ensinar ou lhe representar. Isso é um sofista. Um sofista é um sujeito que está apto para vender a ideia, para vender a técnica do convencimento. Esse é um vocabulário que a gente tem que dominar aqui agora. Eu estou falando em doxa, eu estou falando em ágora. Não é agora, é ágora. Eu estou falando na verdade, no relativismo e na retórica. As palavras estão misturadas, mas ela forma um caldo desse momento histórico. A doxa é a opinião. A ágora é o espaço onde os indivíduos, os intelectuais, os demandantes, o cidadão irá debater e demandar suas reivindicações. É a praça. A ágora é uma praça. Não precisa de muita coisa. Você só precisa saber isso aqui, ó. A doxa é opinião. A ágora é a praça. Só que, diferente de hoje, seria como se a prefeitura, as coisas do judiciário, as coisas do legislativo fossem resolvidas numa praça, entendeu? Debatido lá no meio da rua. Era um negócio... A verdade, no sentido absoluto, o relativismo da verdade, ou seja, uma verdade adaptada, uma verdade que segue um interesse, uma verdade dominada, uma verdade não absoluta e, portanto, uma verdade parcial. E a retórica, que é a técnica de convencimento pela doxa para chegar à verdade ou o relativo dela. Entende aqui o que eu estou falando? Eu não entendi o que ele falou. Um cidadão, nesse momento, ele precisava ir à praça, debater as questões da guerra, debater as questões do comércio, debater as questões privadas, debater as questões públicas. Para isso, ele iria emitir opinião. A emissão da opinião exige uma técnica, a técnica é a retórica, e o produto final ele pode se enquadrar dentro de duas categorias filosóficas aqui. Uma verdade, um relativo da verdade. Uma verdade adaptada. Os sofistas, eles trabalham com uma verdade adaptada. Uma verdade que serve a alguém. O maior de todos os sofistas, talvez, seja Protágoras. Há uma frase muito famosa de Protágoras, que todos já viram em algum lugar. O homem é a medida de todas as coisas. Das coisas que são o que são e das coisas que não são o que não são. As coisas são. Presta atenção. O homem é a medida de todas as coisas. Só. Para aí. Aí você tem que se perguntar. Que coisas? Todas. Mas tem outra pergunta aí por trás que é mais importante ainda. Que homem? Aí você fala, um ser humano? O Homo sapiens? O Australopithecus africanos? Não. É um homem muito específico. É o homem que paga. Conforme você paga, você se torna a medida de todas as coisas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Está enxergando aqui o que é que os sofistas estão fazendo? Um homem que esteja subsidiado por uma boa retórica argumentativa, ele consegue alcançar a sua verdade. Não é uma verdade absoluta que é de todo. E esse é o ensinamento que os sofistas estão passando. A verdade é flexível, conforme o acesso do argumento. Veja como isso é atual. 4 séculos antes de Cristo, basicamente. E nós estamos falando que a verdade se molda aos interesses e a quem consegue financiar os interesses. Como é que isso não é útil? A gente está vivendo isso agora. É o poder econômico construindo os critérios da verdade. Você não precisa ser de direita, você não precisa ser marxista, você não precisa não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa isso. Você só precisa ir para o jornal, qualquer jornal. Você pode olhar qualquer lugar. Você vai ver a influência do poder econômico atravessando, amoldando, modificando as estruturas daquilo que a sociedade pensa como verdadeiro. Há um impacto no direito do capital político, do capital cultural e do capital econômico, para usar Bourdieu, nas sentenças. Você acredita que todas as decisões elas funcionam em cima de um paradigma de uma verdade igualitária? Mais ou menos, mais ou menos. Ou há de fato um peso que pondera para um lado e para o outro? Na cabeça dos sofistas, isso não é um problema.
E isso tem que ficar claro, você não pode entender sofista como sinônimo de enganador. Os sofistas partem de quase um axioma cético de que a verdade simplesmente é inacessível. Talvez a verdade exista, mas não tem como você acessá-la. E já que não tem como acessá-la, tudo é meramente doxa. Tudo é meramente opinião. Não há de se destratar aqui o papel sofístico em função dessa moral contemporânea de que deve existir uma verdade absoluta e toda a sociedade caminha para ela. Porque eles são pé no chão, a galera realista. Realista em que sentido? Realista no sentido de uma paideia para o mundo prático. Você sabe o que é paideia? É uma pedagogia do homem grego. Envolve o teatro, envolve a cultura, envolve o seu conhecimento sobre a política. É o espírito e a formação desse espírito do homem grego. É obviamente uma formação intelectual. O que é que os sofistas estão vendendo? Eles estão vendendo uma formação prática, para coisas práticas, relacionados muitas vezes ao comércio. Veja que professores e advogados, eles são descendentes de Protágoras. Ixi, Maria. Não estou esculhambando com a profissão de ninguém, inclusive com a minha, que estou no ofício, o difícil ofício de professor, mas somos todos nós conversores da verdade, conforme os interesses econômicos, institucionais, civilizatórios, científicos, religiosos e por aí vai. Pegaram? Volta o vídeo, viu? É só voltar. Assiste de novo. Você vai assistir 3 vezes. 4 vezes você vai ter que assistir isso aqui. Não. Tranquilo? É muito fácil isso daqui. Que deselegante. Até daqui a pouco, quando a gente for debater Sócrates. Valeu, galera!